Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá, cadê o povo? Aguardar o povo chegar. Você que já assiste esse vídeo, você que está entrando agora, meu muito boa noite. Ou meu muito bom dia, né? Não sei que horas que você vai estar entrando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como dizem, né? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde para quem é de boa tarde. Enfim, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos da tua casa, com todos da tua família. Bianca Lima, Iraci Geminiano, é isso, Dagoberto Gomes, olha só, Cidade de Deus, Senador Camará. A Bianca é Água Santa, né, Bianca? Água Santa, lá próximo a Quintino, não é isso? Enfim, por enquanto tá entrando o povo do Rio de Janeiro, entrando, né? Você que tá entrando aí, acaba de entrar, pegue seu copo com água, prepare um copo com água, ou então uma garrafa d'água, e deixe aí juntamente de você. Eu quero pedir você que nesse instante você abra a palavra de Deus no livro, vamos lá, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo de número 5. Livro de Eclesiastes capítulo 5. É onde eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor, tá bom? Ontem eu comecei a live praticamente intercedendo, orando pela vida de todos, mas hoje vai ser diferente, vai ser na ordem como eu coloquei na postagem. Primeiramente, Deus falando ao meu coração, e em seguida, no horário de meia-noite, eu vou estar intercedendo, clamando a Deus, invocando ao Deus vivo em favor da vida de todos, em nome de Jesus, tá ok? Olha aí a Michele. Oi, Michele, tudo bom? Deus abençoe, graça e paz. Michele Guadalupe, né? Só tá dando o povo do Rio de Janeiro, né? Água Santa, Cidade de Deus, Senador Camará e Guadalupe, né? Michele é Guadalupe. Um grande abraço ao povo de Guadalupe, Cidade de Deus, Senador Camará. Mas quem? Povo de Água Santa. Você que está me assistindo, curte esse vídeo, compartilhe essa live, né? Compartilhe esse vídeo com seus familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, teus vizinhos, tá bom? E já vai pegando aí o copo com água, já deixa aí preparado aí o copo com água. Josilene Rodrigues. Josilene, se eu não me engano, acho que é do Nordeste, não é isso, Josilene? Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe. A paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Shalom Adonai. Aleluia. A Michele aí. Deus é fiel. Deus é fiel. Sempre. Sempre. Deus é fiel. Olha só. Marcolina, né? Liliane. Fala, Liliane. Boa noite. Deus abençoe. Graça e paz. Paz de Cristo. Paz do Senhor. Paz de Deus. Shalom Adonai. Eu tô falando assim porque a cristandade, né? A cristandade, cada pessoa tem um modo de falar, né? Alguns falam paz do Senhor, outros falam a paz de Cristo, outros a paz do Senhor Jesus, outros a graça e paz, outros falam graça e luz, ou luz e paz, né? Enfim, o importante é nós pronunciarmos palavras de bênção ao nosso próximo, não é verdade? Pois bem, você que está entrando, você que acabou de entrar, mais uma vez eu peço a você, prepare seu copo com água, tá bom? Para o momento do clamor. Eu vou estar clamando no horário de meia-noite. A Josilene está dizendo, sim. Josilene é o quê? É Belém do Pará. É Nordeste, né? É Nordeste. Eu já estou até acostumado, familiarizado com as pessoas que participam da live. Vanilda Santos, Welles Mendes, você que está chegando agora, meu muito boa noite, seja bem-vindo, Deus abençoe. Pois bem, a mensagem que eu quero ministrar está no livro de Eclesiastes. Abre aí, Eclesiastes capítulo 5. E já vocês vão entender porque eu estava botando muita postagem falando sobre voto, tá bom? O tema da mensagem é
Quando a Deus fizeres algum voto, tá bom? Você vai entender a respeito dessa questão de voto, tá ok? Então, você que está me assistindo, já vai compartilhando, já vai curtindo, já vai jogando lá no direct, né, do Instagram, no Message, no WhatsApp, vai compartilhando, tá? Wesley Mendes, a paz. Célia Hotmel, Blackskir. Esse é o que? Alemão, é? É alemão, ou Célia? Parece alemão, né? Hotmel. Mercedes Fialho. Josilene. Norte. É da região norte. É norte ou nordeste, Josilene? Coloca aí, ó, tua cidade. Aliás, não só a Josilene, você que está me assistindo, que é do outro estado, de outro. Ela acabou de colocar. Sou nordestina, Manga. Não. Então. Não, você é do Sudeste, né? Colocou aí Manga, né? MG é Minas Gerais, né? Minas Gerais? Enfim. Deixa aí nos comentários aí, você que é de outro estado, ou até mesmo talvez de outro país, deixa aí nos comentários aí cidade e estado da onde você me assiste, tá bom? Já vai deixando aí nos comentários aí o seu pedido de oração, vida profissional, vida financeira, vida física, vida familiar, vida amorosa, vida emocional, vida espiritual. Deixa aí nos comentários aí o seu pedido de oração, ou se você já deixou o seu pedido de oração em uma das minhas postagens, tá na benção, tá bom? De qualquer forma, eu vou estar apresentando a tua vida a Deus daqui a pouco, no horário de meia-noite, em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a palavra? Eu quero ministrar uma palavra agora, nesse instante, ao teu coração. E a palavra que eu quero ministrar ao teu coração se encontra em Eclesiastes, capítulo 5, tá bom? Eclesiastes, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 4. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Está escrito assim, ó, preste atenção. Deus vai falar contigo a partir de agora, hein? Eclesiastes capítulo 5. Mais gente chegando aí, ó. Elane e Cristina, boa noite, Deus abençoe. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 4. Ó, o Wesley Mendes está dizendo, sou de Nobres, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe poderosamente ao povo de Mato Grosso do Sul. Rosana Moura, bem-vinda, Deus abençoe. Pois bem, eu vou aqui para a leitura da palavra, vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém? Eu vou ler aqui novamente, tá bom? Vou ler aqui novamente a palavra. Eu estou no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 4. Vou ler aqui novamente. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. A palavra tolo quer dizer até mesmo louco, né? A palavra tolo está associada também a essa questão, né, de louco. Em algumas traduções, em vez de ter tolo, é louco. Não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos?
Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Então, a palavra está dizendo aqui a respeito de voto. E nós vamos entender o que Deus ele quer falar conosco por meio desta palavra, tá bom? Mas nesse momento, eu quero pedir a você que faça assim, ó, estenda a sua mão direita aos céus. Isso, faz um sinal para Deus. Isso, faz um sinal para Deus. Agora, coloca a sua mão direita sobre o seu coração e faça uma oração em concordância, tá bom? Eu falo e você repete em seguida. Ore assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia sobre mim o teu Santo Espírito. Revela-me, Senhor, a tua palavra. Faça-me, Senhor, entrar no teu descanso e receber a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração, em nome de Jesus. Fez esta oração em concordância? Então creia que a partir de agora Deus vai falar contigo por meio desta palavra aqui, a respeito do voto. Fique em espírito de oração e deixa eu orar pela tua vida. Meu Deus, em o nome de Jesus a tua palavra será ministrada e todos nós queremos ouvir a tua voz. Está escrito, Senhor, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isto vem agora, Senhor, com a tua palavra reveladora, vem com a tua palavra que é viva e eficaz sobre nós e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. Faça com que, Senhor, toda barreira, todo empecilho, que todo inimigo do Senhor nas nossas vidas caia por terra agora em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós profetizamos e já cremos que por meio da ministração da tua palavra, o teu Espírito já está trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, trazendo paz, alegria, vitória, bênção e, acima de tudo, trazendo sobre nós salvação. E Jesus Cristo assim se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente Ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. O Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor e Consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o Deus vivo. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, igreja. Diga amém, igreja. Isso, diga amém. Fala com Deus agora, nesse instante. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Aquele que é de Deus fala as palavras de Deus e não recebe o Espírito por medida. Ah, não premediteis no que há de dizer, porque naquela hora eu vos darei boca e sabedoria, a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai que estará falando através de vós. Então fala através, meu Deus, dos lábios do teu profeta, do teu mensageiro. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai. Fala conosco. Pois bem, você que está me assistindo, você que entrou quase agora, prepara aí, tá? Um copo com água, pois no horário de meia-noite
eu vou estar intercedendo pela vida de todos. Mas enquanto não chega o horário de meia-noite, Deus vai estar falando contigo, amém? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. É o que você vai ouvir a partir de agora, através dos meus lábios, porque Deus ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu sou boca do Senhor para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então tenha toda a sua atenção. Por favor, não saia. Deixa Deus falar contigo. Deus quer falar contigo. Não saia não. Deixa qualquer coisa que você estava pretendendo para fazer para depois. Escute Deus falar contigo. Eclesiastes capítulo 5 fala aqui a respeito de voto. Está falando a respeito de voto. Aliás, a epígrafe, o título, diz aqui, vários conselhos práticos. Então, vários conselhos são dados aqui no capítulo 5 de Eclesiastes. E logo no versículo 1 diz aqui, ó, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, logo aqui no versículo 1 aqui do livro de Eclesiastes, o autor aqui de Eclesiastes, o autor daqui de Eclesiastes, que certamente é Salomão, pelo menos se alega que foi Salomão que escreveu o livro de Atos, de Eclesiastes. E logo aqui no versículo 1 está dizendo aqui, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo. A própria palavra de Deus vai dizer, seja pronto a ouvir e tardio em falar. Muitas das vezes a gente fala e fala até demais. Tem pessoas que são muito falantes. Muito falantes. Eu vou ser sincero para você. Eu já fui uma pessoa mais reservada. Hoje eu sou até mais falante. O Espírito Santo, eu até peço a Deus, Deus, que o Senhor venha ser um vigia sobre os meus lábios. Porque a própria palavra fala a respeito disso, né? A própria palavra fala que o salmista, tem um salmo, tem uma passagem que fala que o homem de Deus, ele fala exatamente isso. Coloca um vigia nos meus lábios, coloca um guarda na minha boca. E a gente precisa guardar a boca, né? Principalmente quando for falar com Deus. Se com um homem, se com um próximo, a gente tem que procurar, né? Se com o próximo a gente tem que procurar fazer com que a gente venha ter cautela, quem dirá falando com Deus. E é exatamente isso que o autor aqui de Eclesiastes, né, Salomão, que havia pedido Deus sabedoria, Salomão estava prestes a reinar sobre o povo de Israel, e ele era novo, né? Ele era muito jovem. E nos diz a palavra que Salomão, quando ele foi orar a Deus, ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. E Salomão escreveu esse livro, né? Que leva o nome de Eclesiastes. E Salomão diz aqui, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Salomão foi o primeiro a fazer um grande templo, né? E para Deus. Até porque Deus não queria templo. Não sei se você sabe, né, da história. Deus não queria templo. Aliás, Deus não queria nem ter um rei sobre Israel. O próprio Deus, ele chegou para Samuel e disse assim, Samuel, eles estão, não é rejeitando a você não, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Agora, já que eles querem rei sobre eles, então tá bom, Samuel. Vai aí, unge aí o Saul e coloca ele como rei. Mas Deus não queria rei sobre a nação de Israel, e Deus não queria templo. Foi um desejo de Davi. Deus, a princípio, não queria esse negócio de templo, não, sabe?
Porque você vê o caso de Adão e Eva. Adão e Eva adoravam a Deus a céu aberto. Abraão, Isaac, Jacó adoravam a Deus a céu aberto. Não tinha essa coisa de um local, recinto de 4 paredes, enfim. Mas Salomão, né? Ele fez uma oração a Deus. Ele fez uma oração a Deus quando ele fez o templo lá, o primeiro templo. Quando ele fez a oração, ele disse assim: poxa, Deus é tão grande, o Senhor é tão grande, que o Senhor não cabe aqui dentro desse templo. Porque os céus é o assento, é o trono do Senhor, e a terra é o escabelo, né, dos seus pés. É onde Deus repousa os seus pés. E aí nos diz a palavra que Salomão ele fez a oração dizendo: mas Senhor, tu és tão grande, mas nós fizemos esta casa, e que quando nós invocarmos o teu nome aqui neste lugar, que o Senhor venha estar atento à nossa oração, à nossa súplica, o nosso clamor, que os teus ouvidos estejam inclinados para o clamor que nós viemos fazer aqui. E aí Salomão fez essa oração, né? Salomão sabia muito bem que Deus não habitava dentro de um recinto de 4 paredes, né? O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer no Novo Testamento, lá no livro de Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas mesmo que Deus não habite em um templo feito por mão de homens, aonde o nome do Senhor está, a gente precisa ter o quê? Reverência, respeito, temor, tremor. Que nem no caso de Moisés, lembra lá de Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que você pisa, Moisés, é terra santa. A palavra santa ou santo quer dizer separado. Então, ainda que Deus não habite, porque Deus é infinitamente grande, infinitamente grande. Deus é maior do que o planeta Terra, Deus é maior, enfim, não vale... Você já entendeu, né? Deus é infinitamente grande, infinitamente grande. Deus é muito grande, Ele é extremamente grande, né? Não dá para calcular o tamanho de Deus. Mas mesmo assim, Deus... Ele, apesar de ser onipresente e ele está em todos os lugares, Deus ele se manifesta. Se manifestar quer dizer se revelar. E no caso ali do templo, né? E certamente Salomão está falando do templo. Salomão diz aqui, ó: guarda o teu pé. Ou seja, guarda o teu pé. Em que lugar? No lugar onde Deus se manifesta. No lugar onde Deus se revela. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aí eu quero que você substitua a palavra casa de Deus pela manifestação de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na presença revelada de Deus. E no Velho Testamento, né, Deus, por vezes, inúmeras vezes Deus se manifestou. E na teologia você aprende que quando Deus ele se manifesta de maneira visível, isso é chamado de teofania. Por exemplo, Deus já se manifestou inúmeras vezes em uma forma de um anjo, que no Velho Testamento é conhecido como o anjo do Senhor. Então eu quero que você substitua a palavra casa de Deus por presença da manifestação de Deus. Manifestação de Deus. Porque existe a presença e existe a manifestação da presença. Existe uma diferença. Então diz aqui o texto, ó: guarda o teu pé quando entrares aonde? Na presença de Deus. Quando entrares na presença revelada, manifestada de Deus. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem no teu coração, ou seja, o coração, eu sempre tenho falado isso aqui, o coração não é o órgão que bombeia o sangue para o corpo, mas é a nossa mente, é o entendimento humano.
é o nosso entendimento. Paulo vai dizer que o culto a Deus é um culto racional, é com entendimento. Então diz aqui, ó, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, quando a gente está diante de Deus, por exemplo, oração. Quando você vai orar em nome de Jesus, e a palavra diz que o véu já foi rasgado, o véu do templo foi rasgado e as pedras se fenderam, isso significa que Deus, ele se manifesta em qualquer lugar. Aliás, Deus sempre se manifestou em qualquer lugar. Sempre se manifestou. Sendo que, claro, é evidente, quando Jesus Cristo ele veio, Deus, né, através de Jesus Cristo, ele fez com que essa questão de ter acesso à presença dele se tornasse uma coisa mais ampla. Então todos nós temos acesso, todos, não é só o pastor, o missionário, o evangelista, o apóstolo, o bispo. Não existe uma classe especial de pessoas que têm o direito de adentrar a presença de Deus, de invocar a Deus. Qualquer pessoa humana pode invocar o Senhor. E quando nós invocamos o Senhor, ainda que a gente entre na presença de Deus com a intenção de falar com Ele, de pedir, de agradecer, principalmente de pedir, né? Ainda que a gente entre com essa intenção, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar diante de Deus. É isso que o Salomão está dizendo aqui. A gente tem que ter um cuidado redobrado. Porque ele fala aqui, ó, porque Deus, versículo 2, parte B, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quem está falando isso é um homem que recebeu de Deus muita sabedoria, muita sabedoria. Salomão foi um homem muito sábio, né? Se a gente ler o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, nós vamos ver o tamanho da sabedoria que Deus deu a Salomão. E Salomão está dizendo, ó, você vai entrar na presença de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Toma cuidado com o que tu vai falar diante de Deus. Né? E aí ele diz aqui, ó, ele diz aqui no versículo 3, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Já percebeu aqui que ele usa muito o termo tolo? Tolo. Então, eu falei ainda agora, né, que o tolo, em algumas traduções, tolo quer dizer louco. E ele está usando, né, muito essa expressão, tolo. E a voz do tolo da multidão das palavras. Porque a pessoa, dependendo do que ela fala com Deus, ela está sendo louca mesmo em falar aquilo com Deus. A pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ela fala diante de Deus. Muito cuidado. Por isso que ele fala aqui, sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está nos céus e você está na terra. Aí diz aqui o versículo de número 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não tardes em cumpri-lo. O que é o voto? O voto, eu vou explicar aqui para você. O voto é uma forma de promessa solene diante de Deus, que deve ser cumprida. É melhor deixar de fazer determinado voto do que fazer e não cumpri-lo. O crente, ao participar da ceia do Senhor, está também fazendo um voto de viver em santidade e dedicação a Deus, né? De viver em santidade e ser dedicado a Deus. Então, não tem a ceia? Eu li aqui para você o comentário aqui do rodapé da minha Bíblia. Não tem a ceia, a Santa Ceia? Quando você pega o pão, quando você pega ali o cálice, você está fazendo ali um voto com Deus. Um voto de, após aquele momento ali da ceia, você passar o quê? A ter uma vida de santidade. Né? Você confessa ali as tuas culpas, os teus pecados, né? Se coloca de joelho, ou se não até de pé mesmo, porque Deus não olha apenas para a posição que está o seu corpo, né? Mas Deus olha para o teu coração.
Deus olha para a intenção do teu coração, que não adianta nada a pessoa se colocar de joelho. Tem gente que se coloca de joelho, tem gente que coloca até a cara no pó, mas quando levanta não muda, né? Não muda. Infelizmente não muda. Tá fazendo tudo de novo, novamente, que desagrada o Pai. E o voto, né? O voto trata-se exatamente disso. Quando você fazer um voto, o voto é uma promessa. O voto é um propósito. Por exemplo, eu estou nesse propósito, né? Propósito do Agosto com Deus. Então, qual é o propósito do Agosto com Deus? Fazer oração de segunda a sexta, no horário, né, da manhã, seja 10 da manhã ou 11 da manhã. O horário não é o mais importante. O mais importante é seguir a recomendação que Jesus Cristo ele deu. Qual foi a recomendação que Jesus Cristo ele deu? Qual foi? Orando dia e noite. Dia e noite. Então, isso é um propósito, isso é um voto, isso é pode-se dizer que é uma promessa. Promessa, voto, propósito, corrente, campanha, são palavras diferentes uma da outra, mas tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido, tem o mesmo... tem tudo a ver. Tem tudo a ver, ó. Palavra propósito, voto, corrente, promessa, tem tudo a ver com o compromisso que você assume diante de Deus, de estar cumprindo aquilo ali que você disse que iria cumprir, né? Então, a palavra nos diz aqui, está dizendo aqui no versículo 4, né? Eclesiastes 5:4, está dizendo aqui: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Aí tem gente que fala: tá bom, Fulano, eu vou fazer tal coisa, tá? Diante de Deus, ainda uso o nome de Deus, né? Diante de Deus, eu vou fazer tal coisa, tá bom? Às vezes a pessoa, eu vou falar uma coisa aqui. Tem pessoas que chegam pra mim e falam assim: pastor, eu vou dar uma oferta pro teu ministério. Tal dia, eu vou fazer um depósito. Aí eu até falo assim pra pessoa assim: ó só, você tá até falando isso aí e tal, mas o compromisso não é comigo não, é com Deus. Porque Jesus Cristo ele falou assim: aqueles que te receberem a mim me recebem, aqueles que te rejeitarem a mim me rejeitam. Se receberes um profeta na qualidade de profeta, receberás galardão de profeta. Se receberes um discípulo na qualidade de discípulo, receberás galardão de discípulo. Então às vezes a pessoa acha que está tratando com homem, principalmente no que diz respeito a coisas do reino. Porque, por exemplo, se a pessoa ela vai dar uma oferta ou ela vai entregar um dízimo, na verdade, o compromisso não é comigo. Na verdade, o compromisso é com Deus. É a mesma coisa, por exemplo, na questão da administração daquilo que eu recebo para o ministério. Eu presto contas a quem? A Deus. E ai de mim se eu não fizer as coisas certinhas. E ai de mim se eu não seguir a direção que Deus me der. Deus falar assim para mim assim: faz tal coisa, e eu não fazer. Ou às vezes eu até em oração falar assim: sim, Senhor, eu me comprometo em fazer. E aí depois eu não faço. Eu pago um alto preço. Eu acabo pagando o pato. Porque eu falei uma coisa diante de Deus, mas eu não cumpri. E é exatamente sobre isso que a palavra está dizendo aqui, ó. O que votares, paga-o. Pagar o quê? O homem? Teu compromisso é com o pastor? O meu compromisso é com vocês, primeiramente? Não, meu compromisso é com Deus. Paulo vai até dizer: e fui eu agora chamado a agradar a homens? Não, eu fui chamado para agradar a Deus. Eu fui chamado para agradar a Deus. Eu não fui chamado para agradar a homens. O meu compromisso não é com homens, não é com pessoas. O meu compromisso é com Deus. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer assim: que tudo que nós formos fazer ao nosso próximo, devemos fazer como se estivesse fazendo a quem? A Deus. Porque a grande verdade é essa: só tem uma forma de você servir a Deus, servindo o teu próximo. Só tem uma forma de eu servir a Deus, servindo a vocês, servindo ao próximo. Por isso que eu estou aqui ministrando a palavra, porque Ele manda e eu obedeço. Eu tenho que obedecer. E Deus falou ao meu coração: eu quero que tu traga essa palavra. E essa palavra não é só para o povo não, essa palavra é para você também, né? Essa palavra também é para o pregador, é para mim também. Eu tenho que vigiar o que eu falo diante de Deus. O profeta tem que vigiar,
As ovelhas têm que vigiar. Todos nós temos que vigiar. Ou a gente crê que Deus existe ou não existe, ou a gente crê que Deus existe ou não. Jesus Cristo está vivo para você? Jesus Cristo está vivo para mim? Então, se eu fizer um voto e se você fizer um voto, a gente não pode protelar. A gente não pode. Lembra lá de Ananias e Safira? Eles falaram, a gente tem uma propriedade, vamos vender, e de tudo que a gente vender, a gente vai botar aos pés de vocês, apóstolos. Sendo que Ananias e Safira, eles mentiram a quem? A Pedro? Não, mentiram tentaram, pelo menos tentaram, porque ninguém pode enganar o Espírito Santo, ninguém pode enganar Deus. Então eles tentaram enganar quem? Enganar o Espírito Santo, tentaram enganar a Deus. E qual foi o final que Ananias e Safira tiveram? A morte. Eles morreram. Morreram. Isso na nova aliança, isso no período da graça. Tem gente que fala que lá no Velho Testamento era pior do que o período da graça. Jesus Cristo ele fala que se você olhar para uma mulher e você cobiçá-la, você já é réu do fogo do inferno por ser um adúltero. Se você desejar no seu coração a morte do seu irmão ou do seu próximo, você já é réu do fogo do inferno. Por ser o quê? Por ser um homicida. Mesmo você não tendo matado a pessoa, mesmo você não tendo, dormido com outro homem, no caso da mulher, e no caso do homem com outra mulher, enfim, uma pessoa que não é seu cônjuge, basta apenas olhar, cobiçou, meu irmão, já está em pecado, já Deus olha para a intenção do coração. Então, na questão do voto, isso é algo muito sério. A pessoa chega e fala assim, eu vou abençoar o teu ministério. Ou então chega para o outro irmão e fala assim, irmão, eu vou te abençoar. É melhor nem falar nada. É melhor nem abrir a boca para falar que vai abençoar irmão A, B ou C. Tem gente que fica falando muito assim, eu vou fazer. Eu já estou até calejado. Eu, particularmente, eu nem gosto. Eu, quando vou ajudar alguma pessoa, seja com cesta básica, seja com dinheiro, seja com aquilo que está ao meu alcance para fazer pela pessoa, eu nem falo nada. Sabe o que eu faço? Eu já chego e faço assim, fulano, tá aqui. Eu já entrego. Mas não precisava, fulano. Não, tá aqui. Eu me senti constrangido, me senti, com desejo de abençoar e tá aqui, toma aqui, tá? É de coração. Mas eu não falei nada. Agora tem pessoas que ficam assim, fulano, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar. E a pessoa fica ali falando, mas ela nunca faz. A boca fala uma coisa, mas as atitudes demonstram outras. Então é o que a palavra está dizendo aqui, versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro. Você acha o quê? Tem um anjo que ele está anotando tudinho que a gente fala. O próprio Jesus Cristo ele disse assim, tudo que o homem disseres, ele dará conta no dia do juízo. Então tudo que você fala diante de Deus, ou fala pro teu próximo que vai dizer que vai fazer, mas depois tu não faz, e a pessoa fica chateada contigo, pô. Fica chateada. Eu já fiquei chateado. A pessoa fala, eu vou fazer e depois, pô. Ainda bem que eu não coloco meu coração no homem. E nem você deve colocar, porque se tu ficar colocando o teu coração na pessoa, tipo assim, a pessoa falou que vai me ajudar. Aí tu fica ali naquela expectativa, naquela esperança que a pessoa vai te ajudar, aí você quebra a cara. Porque o teu coração não pode estar no homem, o teu coração não pode estar no ser humano. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço o que? A sua força. Você tem que confiar em Deus. Porque aquela pessoa que prometeu te ajudar e não te ajudou, sabe o que Deus ele faz? Ele pega, usa uma outra pessoa, mesmo que estranha. E normalmente é assim que acontece. Deus pega, usa uma outra pessoa, porque é ele que move os corações, é ele que convence. Ele usa uma outra pessoa para te ajudar naquilo que você está precisando de ajuda. Para te abençoar naquilo que você precisava ser abençoado, ser abençoada. E aquela pessoa que ficava falando assim, eu vou te ajudar. E fica dando uma série de desculpas. Tu quer ouvir desculpa? Você não quer ouvir desculpa. Você quer, já que a pessoa falou,
então que a pessoa faça. Ou então não vai fazer, é melhor que não fale nada. Ou então se for fazer, é melhor nem que fale que vai fazer. Simplesmente, ó, fulano, tá aqui, ó, bum. Que nem já teve pessoas que eu fui falar sobre questão de ajudar o ministério, que eu tô aqui cavando poços, precisando de recursos para poder dar continuidade na construção aqui do salão. Aí teve pessoa que chegou e falou assim, pastor, já tá depositado. Eu, hã? Já tá depositado, pastor. Ué, mas nem falei nada contigo, nem nada. Ah, não, mas eu vi o senhor comentar lá no grupo lá e eu já fiz já o depósito já. Ou seja, a pessoa nem sequer falou assim, ah, eu vou depositar. Simplesmente a pessoa, depois que depositou, chegou e falou, ó, já fiz. Então, com Deus é a mesma coisa. Aliás, em relação ao ministério, na verdade, as pessoas não estão fazendo por mim. Na verdade, estão fazendo é para Deus, é para a glória de Deus. Porque tudo que nós viemos fazer em nome de Jesus e do Evangelho, a glória é para quem? É para o homem? É para o homem? Não, a glória não é para mim, a glória é para o Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele disse, porque não há ninguém que deixa pai, mãe, esposa, filhos, propriedades, bens, recursos, por amor de mim. É por amor de quem? Denison Souza? Pastor A, B ou C? Bispo, apóstolo, evangelista, missionário A, B ou C? Não. É por amor de... Ele falou, por amor de mim e do evangelho. Então você tem que fazer por amor ao evangelho. Por amor a Jesus e ao evangelho. Então a palavra está dizendo aqui, ó, melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne e nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria a Deus contra a tua voz? Deus se ira, Deus fica irado. Pô, fulano tá falando que vai fazer um farfarrão. Ó, gogó, como diz aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, o gogó só fala, fulano só fala. Ah, fulano não, fulano quase não abre a boca para falar nada, mas é de atitude. É pessoas assim que Deus procura. Deus procura sobre a face da terra pessoas assim. Pessoas que não é muito de... Eu sou contigo, ó, sou teu fechamento, tô junto aí, ó. Tô aí contigo pra... Aí quando chega, que nem lá no caso de Jesus, né? Quando o cerco se fechou, ó, todo mundo meteu o pé, ninguém ficou. Ficou só João, né? João, o apóstolo, que ficou lá do lado de Maria, né? Mãe de Jesus. É o único que ficou ali até o final. Porque o restante, ó, o restante saiu fora. Deus busca pessoas que são de poucas palavras e de muitas atitudes. E essa palavra não é só para você não, é para mim também. Quando eu li essa palavra, Deus falou assim, é contigo, tá? É contigo também que eu estou falando. Antes de falar com o povo, eu falo contigo. Então essa palavra é para todos nós que estão nessa live. Não é só para eu que estou transmitindo a live, não. Mas é para você e para mim, para todos nós essa palavra. Deus está falando aqui, ó. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Porque razão iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos. Deus, ele pega, sabe o que ele faz? Ele vai e desfaz as obras da tua mão. Aquilo que tu estava fazendo e que tinha até a bênção de Deus, Deus tira até a mão de sobre cima daquilo que tu está fazendo. E a obra, ó, porque você não cumpriu com a tua palavra. Tu fez voto de tolo. A palavra está dizendo aqui, ó, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Deus não quer destruir as obras da tua mão. Deus não quer fazer com que o teu trabalho seja um trabalho frustrante. Mas se você não honrar a Deus com aquilo que você votou, com aquilo que você falou para Deus, não é para o homem, Denison Souza, ou para o pastor A, B ou C, não. Mas com Deus. Se fizeres um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. Porque ele não se agrada de quê? De voto de tolos. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Vaidade quer dizer coisa vã. Coisa vã. A pessoa fica falando. Mas
As palavras da pessoa é algo que na verdade não passa de vaidade. Vaidade. A pessoa pensa que por muito falar com Deus ela vai ser atendida, vai ser ouvida. Sendo que Deus está olhando lá do céu e Ele está esperando atitude. Deus não está esperando você ficar falando. Por isso que Jesus Cristo falou, né? Não é pelo muito falar que sereis ouvido. E quando Ele fala pelo muito falar não sereis ouvido, não é pregação da palavra, não. Ele está falando de oração. Porque da ministração da palavra, né? Tanto Jesus como os apóstolos, eles ministravam, pelo menos no mínimo, eu creio que no mínimo era uma hora de pregação. 1 hora de pregação. Até porque a palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais você é edificado na sua fé. Mais você vai ficando, nossa, que revelação, nossa, que palavra. Aí você vai, ó, só comendo, e o teu espírito vai ficando forte. Por isso que tem muito crente fraco na fé. Não lê a palavra, não ouve a palavra. Às vezes, 20 minutos, meia hora, deixa eu sair. Meu irmão, escuta. Deixa. A própria palavra fala aqui, ó. Seja o quê? Seja aqui, ó. Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Seja pronto mais a ouvir. Não, pô. Se a pregação é de 1 hora, poxa, não tem compromisso nenhum. Não tem compromisso nenhum mesmo. Não tem nada marcado. Quer saber? Vou prestar atenção nessa palavra. Você tem que ficar que nem Maria. Lembra lá Maria, irmã de Lázaro? A Marta estava toda atarefada. Senhor, minha irmã me ajudar. Jesus falou, ó, não. A melhor parte ela escolheu. Melhor parte ela escolheu, tá, ô Marta? Não vem tirar tua irmã daqui não, Marta. Não vem tirar tua irmã daqui não. A tua irmã tá aqui aos meus pés, só me ouvindo. Você tá aí toda atarefada aí. Toda desesperada aí. Eu acho que você deveria fazer a mesma coisa, né, Marta? Deixa lá o café pra lá. Eu não quero café, não quero biscoito, não quero pão, não quero nada. Eu quero alimentar o espírito de vocês. Eu quero alimentar vocês com a palavra do meu Pai. Eu tô aqui conjecturando, né, que o evangelho não fala isso. Mas eu imagino que Jesus possa ter falado isso pra Marta, né? Ou ele poderia ter falado isso pra Marta. Marta, senta aqui, senta. Mas a casa tá... Eu não quero saber se a casa tá uma bagunça. É que nem aquela pessoa que vai visitar e fala assim, aí você fala assim, não repara não, tá uma bagunça. A pessoa não veio pra ver a tua casa não. A pessoa veio pra ver você, é claro. Não tô dizendo aqui que você não tem que arrumar a casa. Você não tem que manter a sua casa, né, arejada, limpa. Mas, no caso de Jesus não estava querendo saber da casa da Marta, de Maria, não. Ele queria saber da alma delas. Então, seja pronto a ouvir, tardio o quê? Em falar. Inclusive falar com Deus. Fazer voto de tolo para Deus. Aí eu quero ler aqui umas referências aqui antes de estar encerrando para nós orarmos. Por exemplo, eu quero ir com você lá no Novo Testamento, versículo 37. Aqui é Jesus Cristo falando, tá? Mateus capítulo 5, versículo 37. Veja só o que Jesus Cristo ele fala, ó. Mateus 5:37. Ele diz aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 37. Está escrito assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, a tua palavra tem que ser sim ou não. Sim, sim ou não, não. Interessante que ele fala sim, sim 2 vezes e ele fala não, não 2 vezes. Aí sabe qual é o entendimento que o Espírito Santo me deu dessa palavra? Sim, sim, no coração. Aliás, o coração aqui, né? É aqui. Sim, sim. E sim, sim. Sim, sim. E sim, sim. Sim, sim. E sim, sim. Aliás, sim e sim. Sim e sim. Ou seja, é sim aqui na tua mente, no teu coração, e sim com a tua boca. Ou não aqui na tua mente e não na tua boca.
Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: cremos e logo falamos. Cremos e logo falamos. Cremos e logo falamos. Então, às vezes, a pessoa ela faz um voto com Deus, a boca fala uma coisa, mas o coração, na verdade, ou seja, a pessoa fala sim com a boca. Mas aqui, ó, é que nem aquela palavra que diz assim: esse povo me louva com os lábios, mas a mente está em outras coisas. A mente está longe de mim. A pessoa está ali no culto, está ali na reunião, ou até aqui na live. Até aqui mesmo na live. Né? Porque independente de a gente estar a longa distância, Deus está aqui. Deus está aqui nessa noite. Deus está aí, Deus está aqui. Deus está aqui nessa live. Falando contigo, falando conosco. Então, às vezes a pessoa ela tá até aqui assistindo aqui, mas está com a mente, aquele filme, aquela novela, tem que acordar cedo. Ou seja, a mente não tá, a pessoa não está totalmente centrada naquilo que Deus quer falar com ela. E no louvor é a mesma coisa, às vezes a pessoa está ali louvando e tal, mas a mente está longe. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles, quando fala coração, é a mente, porque a mente deles está o quê? Está em outro lugar. A mente deles não estão em mim. Eles não estão com a mente em mim. Eles não estão com o coração deles focados em mim, apesar de estarem louvando. Então Jesus Cristo ele fala aqui: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Se passar disso, porque o que passa disso é de procedência maligna. É do diabo. Pessoa fala pra você assim: eu vou te ajudar, e não te ajuda. Foi o diabo ali, ó. O diabo é o pai da mentira. Pessoa fala uma coisa e faz outra. Pessoa fica ali até... Porque isso aí é uma forma de engabelar, de enganar a pessoa. Ó, fulano, pode contar comigo, bate aqui, ó. Sou teu fechamento. Sou fechamento teu. Tô contigo pro que der e vier. Aí quando tu pensa em contar com a pessoa, por isso que eu falei ainda há pouco, né? Aliás, a palavra fala, eu só apenas repeti o que está escrito. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço o que? A sua força. Se você botar o teu coração naquela pessoa que te fez a promessa, porque voto é promessa. Voto é promessa. E o voto, né? É claro que esse voto aqui que está sendo falado é o voto para com Deus. Mas você falar também para o teu próximo, isso é muito feio. Você falar e não cumprir. E infelizmente o que a gente mais vê nos nossos dias é crente falando que vai pagar e não paga. Pega emprestado e não devolve. Fala sim, mas as atitudes demonstram não. Então Jesus está falando aqui que quando é sim e não, é de procedência maligna. Mas quando é sim, sim e não, não, aí tá certo. A pessoa falou não e as atitudes dela demonstrou que foi realmente não. Ela disse sim, mas as atitudes dela demonstrou que é sim, realmente é sim. Porque não basta você só apenas falar sim, mas as atitudes tuas for de não. É que nem aquela mulher, né? Que diz que não quer nada com o cara. Não quero mais nada com você. Acabou. A boca tá falando que acabou, mas as atitudes dela, o cara vem cheio de, né, cheio de charme, né? Aí ela simplesmente se entrega ao cara. Falou que não queria mais e agora tá se entregando, agora tá se rendendo? Ou seja, o que a tua boca fala, as tuas atitudes têm que estar em concordância. Se você falar não, é não. Se você falar sim, é sim. Principalmente no que diz respeito a Deus, né? Tu fala para Deus: Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu não vou fazer mais isso, Senhor. Eu não vou mais fazer isso. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas transgressões, das minhas iniquidades. Eu entrego a minha vida pro teu Filho Jesus Cristo. Aí passa um dia. Ou então, às vezes, no mesmo dia, a pessoa acabou de fazer a oração em concordância. Acabou de ir lá na frente, lá na igreja, lá no altar, entregar a vida para Jesus. No mesmo dia, já está indo pro mundão de novo.
A boca falou uma coisa, mas o corpo, as atitudes, as ações é totalmente contrária daquilo que a pessoa ela falou. Então Jesus Cristo ele fala: seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Se passar disso é de procedência maligna. Eu quero ler aqui só mais uma referência. Eu marquei várias referências e eu postei na minha linha do tempo vários textos falando sobre voto. Sobre voto. Depois vocês vão na minha linha do tempo e dá uma meditada nos textos que eu postei, tá? Mas eu quero ler só mais uma referência aqui. E em seguida eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Tá bom? Jó capítulo 22, versículo 27. Vamos lá, Jó 22, versículo 27. O que diz aqui? Livro de Jó, capítulo 22, versículo 27. E volto a repetir, essa palavra é para mim e para você, para todos nós. Papai também puxou minha orelha. Filho, toma cuidado com o que tu fala diante de mim, tá, filho? E fala pro meu povo também, para tomar cuidado do que anda falando diante de mim. Quando fizeres um voto a Deus, não tarde. Deus, ele se ira. Deus é amor, mas Deus é justiça, gente. A gente não pode brincar com Deus, não. Olha só, ó. Jó capítulo 22, versículo 27. Dá uma corrida aqui. Jó 22, versículo 27. Diz aqui, ó. Tu orarás a ele. A ele quem? A Deus. E ele te ouvirá. E pagará os teus votos. Eu tenho que pagar os meus votos. Você tem que pagar os teus votos. Eu sei os votos que, porventura, eu não fui, sabe, fiel com Deus. Aliás, até mesmo antes da live eu falei: papai, me perdoa, tá, Senhor? Se eu fiz algum voto ao Senhor, se eu falei alguma coisa que eu iria fazer em teu nome e não fiz, me perdoa, meu pai. Me perdoa. Porque a palavra diz assim, ó, lá em João 1,9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, há um advogado, né? A própria palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguns de vós pecares, sabeis que há um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, se você quebrou algum voto com Deus, se você não cumpriu o voto que você fez com Deus, inclusive o voto, por exemplo, de se entregar a Jesus, porque quando você entrega a vida a Jesus, você está ali fazendo praticamente uma promessa. Senhor, eu faço um voto, eu faço uma aliança, eu faço um pacto com o Senhor, que eu não vou olhar para a direita, não vou olhar para a esquerda, não vou olhar para trás, eu vou olhar só para Jesus, eu vou olhar só para o Senhor, não vou olhar para o meu marido, não vou olhar para minha esposa, não vou olhar para os meus filhos, não vou olhar para o pastor, não vou olhar para ninguém. Se alguém trazer escândalo através do teu nome, eu não vou ficar olhando para isso não, Senhor, eu vou olhar só para Jesus, só para o Senhor. Quando você faz isso, quando você entrega a vida para Jesus, é um voto, é uma promessa, é uma aliança. E aí, de repente, você talvez quebrou a aliança, talvez no teu trajeto, no teu percurso, né, na tua caminhada com Deus, você pode ter aí, talvez, quebrado a aliança, ter quebrado aí a promessa de servir a Ele até o final da tua vida. Até o final da tua vida. Então a palavra está dizendo aqui, ó. Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Aí tem gente que fala assim: Senhor, se o Senhor curar a minha filha, ou se o Senhor me curar, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me abençoar nisso, me abençoar naquilo, aí Deus vai lá e abençoa. A pessoa fala: eu vou fazer tal coisa pelo Senhor, eu vou dar tal oferta, ou então eu vou voltar a dar o dízimo, ou então vou... Enfim, a pessoa faz alguma promessa para Deus, porque voto é fazer alguma promessa para Deus, que nem a Igreja Católica faz, né? Os católicos fazem muito isso. Aliás, os evangélicos também. Tem gente que faz muito isso, voto com Deus. Aí Deus vai e abençoa a pessoa. Aí a pessoa não paga o voto. Não paga o voto. Deus foi lá, fez a parte dele e a pessoa não faz a parte dela. Aí Deus só está o quê? Deus só está só observando. Aí diz aqui, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 28.
Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará a humilde. Eu tenho que ser humilde, você tem que ser humilde, nós temos que ser humildes de reconhecer, poxa, eu quebrei aquele voto com Deus. Eu falei que ia fazer tal coisa, se Deus me desse tal coisa, e eu não fiz, eu não cumpri. Eu quebrei o meu voto com Deus. Mas a palavra está dizendo aqui, ó. Haja exaltação e Deus salvará o humilde. Deus, ele salva o humilde. E às vezes Deus, ele usa o anjo, o mensageiro, usa fulano, beltrano, para trazer uma palavra de repreensão, de despertamento. Às vezes a pessoa acha que até é indireta, mas não é indireta não. Essa palavra também é para mim. É para mim também. Ai de mim se eu não tiver atitude humilde diante de Deus. Deus sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer assim, ó. Deus vai, ó. Porque Deus, ele abate os humildes. Aliás, perdão, ele abate os soberbos. Ele abate os soberbos. Mas os humildes, ele é o quê? Ele exalta. Então eu e você temos que ter humildade. Temos que ter humildade. E humildade de reconhecer de que a gente, sabe, a gente pisou na bola com o Senhor. Eu quero só mais ler. Vocês me permitem eu ler só mais uma passagem aqui? Só mais algumas passagens? Olha só o que diz aqui, ó. Gênesis 28. Olha só o que diz aqui. Gênesis 28, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Olha só. Eu quero só ler só algumas referências aqui. Eu preciso entregar a mensagem por completo. Tá bom? Eu estou autorizado por Deus. Eu falei que eu ia interceder no horário de meia-noite, mas eu estou autorizado por Deus. Tá bom? Para entregar essa mensagem por completo. Eu tenho que entregar a mensagem por completo. Como alguns dizem, né? Desce rolo, desce rolo. Então, o rolo está descendo. Gênesis capítulo 28, versículo de número 20. Olha só o que diz aqui. Aqui é Jacó, hein? E Jacó fez um voto dizendo, Senhor Deus, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó, ele fez um voto com Deus, ele falou com Deus, se o Senhor me guardar, na minha viagem, se o Senhor me der pão, ou seja, se o Senhor me der alimento, se o Senhor me der vestes, e se o Senhor fazer com que haja paz na minha casa, fazer com que eu tenha paz com os da minha casa, o Senhor serás o meu Deus. E de tudo que o Senhor me deres, certamente te darei o dízimo. Foi um voto. O dízimo, na verdade, é um voto, tá, gente? O dízimo é um voto. Tem pastores que pregam, enfim, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, tá bom? Que eu não quero dar aula de teologia, não. Sobre essa questão de dízimo, em outro momento eu falo sobre isso. Mas ele fez um voto ali. Ele fez um voto com Deus. Olha só o que diz aqui Gênesis capítulo 31. Olha só o que diz aqui, ó, Gênesis 31. Diz aqui, ó. Gênesis 31. Olha o que diz aqui. 31, versículo 13. Diz aqui, ó. Eu sou o Deus de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Eu sou o Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna. Onde me tens feito, olha só, onde me tens feito um voto. Deus está lembrando ele, lembrando a Jacó. Você não fez um voto comigo, Jacó? Jacó, você não fez um voto comigo lá em Betel? Eu sou o Deus de lá de Betel. Tu não fez um voto comigo, Jacó? É exatamente isso, ó. Deus está, Deus está lembrando a Jacó que Jacó fez um voto. E Deus está lembrando a mim e você. Você não fez um voto comigo? Tu não falou no meu nome? Não, em nome de Jesus eu vou... Ué, tu falou no nome do meu filho que ia fazer tal coisa e até agora não fez? É mais ou menos por aí que Deus está falando, né, comigo e contigo por meio dessa palavra, ó. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Jacó, você me fez um voto.
levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Quando Deus falou assim para ele assim, volta para a terra da tua parentela, em outras palavras, você não pediu paz se você voltasse para a casa do teu pai em paz? Então pode voltar para a casa do teu pai, pode voltar para a tua casa, porque lá na tua casa já tem paz. E na tua casa eu profetizo nesse instante, já há paz, já há alimento, já há vestimenta, já há prosperidade, porém, diz o Senhor, cumpras o teu voto, pelo qual tu fizeste comigo. Eis que eu te dou pão, eis que eu te dou vestes, eis que eu te guardo, eu te livro do salteador, da bala perdida, dos acidentes. Te dou paz na tua casa, mas não se esqueça do voto que tu fizeste comigo, diz o Senhor. E Deus não está falando contigo, Deus está falando também comigo. Denison, lembra, Denison, lembra? Lembra das tuas palavras que tu falaste na minha presença? E aí? Vim aqui te cobrar. Então Deus está trazendo essa palavra de reflexão. Aliás, não só de reflexão, né? Porque Deus disse ali para Jacó, levanta-te agora. É agora, a gente tem que tomar uma atitude. Temos que tomar uma atitude. E eu quero nesse instante estar orando, em nome de Jesus. Tinha mais referências aqui para estar lendo, mas eu creio que você já entendeu o recado de Deus, né? Aliás, nós já entendemos que Deus quis falar conosco, né? Quando fizeres um voto, quando fizeres uma promessa, porque Deus não é homem. Deus não é homem, a gente não pode lidar com Deus como se Deus fosse um homem, como se Deus fosse um moleque. Deus não é moleque. Deus é o Senhor dos céus e da terra. A gente tem que lidar com Deus e com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, de maneira respeitosa, com temor e tremor. E aí eu tenho que falar, porque o Espírito Santo está dizendo para eu falar aqui, para lembrar, né? Lembra-te de Ananias e Safira. Eles disseram, ó, vamos vender essa propriedade e vamos colocar tudo nos pés de vocês, apóstolos. Aí Pedro falou assim, por quê? Por quê deixastes Satanás encher os vossos corações? Por que tentastes enganar o Espírito Santo? A propriedade sendo de vocês, o dinheiro poderia, o valor, né? O valor poderia ficar todo na mão de vocês. Mas vocês que resolveram fazer um voto e dizer para Deus, Senhor, nós vamos dar tudo. Aí a pessoa fala que vai dar tudo, ou a pessoa fala que vai fazer tal coisa para Deus, ou até para o seu próximo, e aí depois não faz. Aí Jesus ele vai dizer, seja sim, sim, ou seja não, não. Se passar disso é procedência maligna. Se a pessoa ela falar sim, e nas atitudes ela demonstrar não, é porque teve a ação do diabo. Teve a ação do maligno. Não é o que fala, é Jesus Cristo que fala. Jesus Cristo fala que o que a boca fala tem que estar em concordância com aquilo que está no coração. O que a boca fala, as atitudes têm que estar também em concordância com aquilo que a gente falou. Então eu quero nesse instante estar orando, tá bom? Orando pela vida de todos. Eu sei que nem todos puderam ficar até o final, mas mesmo aqueles que não puderam ficar até o final, eu vou estar intercedendo, orando pela vida de todos. Então vamos falar com Deus. É momento de oração. Eleve teu pensamento a Deus. Isso, começa a refletir aí a respeito de algum voto que você fez a Deus. Algum voto que você fez ao Senhor. Eu li na palavra de Deus, onde diz, quando fizeres a Deus um voto, não tarde em cumpri-lo. Talvez você fez um voto com Deus, de abençoar o meu ministério, ou o ministério de pastor A, B ou C, ou talvez o ministério que você congregue. Talvez você fez um voto com Deus de que se você fosse curado, curada, recebesse uma porta de emprego, ou recebesse algum benefício de Deus, você iria retribuí-lo de alguma forma, talvez dando uma cesta básica a uma família necessitada, ou talvez dando uma quentinha, né? Dando algum agasalho para um morador de rua, porque isso também é válido para Deus. Isso também é válido. Aliás, eu faço muito esses tipos de voto com Deus. Eu falo assim, Deus, se o Senhor me atender em tal coisa, eu vou lá na rua,
E esse valor aqui todinho eu vou reverter tudo para alimento e vou dar. Apesar que eu já procuro fazer isso sem voto. Mas se você fizer isso, né, de falar com Deus assim, Senhor, se eu fazer tal coisa, porque não é pecado não, tem gente que acha que você está barganhando com Deus. Pode até se entender que é uma barganha, mas isso que eu estou falando aqui a respeito do voto, isso é bíblico. Eu li aqui para você algumas passagens, e existem mais passagens. Se você for na minha linha do tempo, você vai encontrar várias passagens em Salmos. Aliás, em Salmos tem várias palavras a respeito de voto. Então Deus ele se agrada quando você cumpre o seu voto. Tá bom, eu vou te atender sim. Eu vou te atender, eu vou te abençoar, eu vou fazer com que você receba o que você está me solicitando. Porém, quando você receber, cumpra com a sua palavra, honre a sua palavra, porque Deus ele honra quem o honra. Se Deus ele te abençoar e você honrar a ele, Deus ele vai te honrar mais ainda. Não tem aquela palavra que diz? Tem uma palavra que diz assim: aonde havia a vergonha, haverá dupla honra. Então, quando você honra aquilo que você fala diante de Deus, Deus ele te honra duplamente. Além de você receber a bênção, aquilo que você pediu a Deus, Deus ainda te dá mais ainda, pelo fato de você ter cumprido o seu voto. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer, melhor coisa é dar do que receber. Mas o inimigo ele quer exatamente isso. O inimigo ele quer que você, você até confesse, até fale que vai fazer o voto, mas depois você não venha cumprir. Porque quem não cumpre o que fala, tá sendo filho do diabo. Está sendo filho do diabo. Infelizmente. A pessoa que fala que vai fazer uma coisa e ela não faz, ela está sendo filho do diabo. Por isso que lá na carta de Tiago está escrito, quando disseres que, quando fores fazer alguma coisa, não diga que farás, mas digas o seguinte, se Deus assim permitir, faremos isso ou aquilo outro. Não sei se você que está me assistindo, você já percebeu. Quando eu vou terminar a live, eu falo assim, até amanhã às 11 da manhã, se Deus assim permitir. A gente sempre tem que falar isso. Porque se a gente falar assim, a gente não tem controle. A grande verdade é que a gente não tem controle sobre as circunstâncias, né, as situações, enfim. Então eu quero nesse instante orar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada e nesse momento eu quero apresentar a vida de todos que ouviram a tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor faça com que a tua palavra, que é comparada a uma semente, que a tua palavra venha germinar e venha, meu Deus, sim, produzir de 1 por 30, de 1 por 60 e até de 1 por 100 na vida dessa pessoa. Que essa pessoa, meu Deus, não venha ser apenas ouvinte da tua palavra, como está escrito, ouvintes esquecidos, mas que venha ser, meu Deus, nesse instante, que essa pessoa venha ser nesse instante aquela pessoa que ouve a tua palavra, porém coloca ela em prática, para que assim a fé dessa pessoa não venha a ser uma fé morta, como está escrito, que a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então eu te peço, meu Deus, pela vida deste homem e desta mulher que ouviu a tua palavra. Peço ao Senhor que o Senhor produza a tua palavra na vida desta pessoa. Se essa pessoa quebrou um voto, se essa pessoa não cumpriu um voto, que essa pessoa venha se arrepender. Aliás, nós nos arrependemos. Eu me incluo também nisso, Senhor. Que nós viemos nos arrepender. Eu me arrependo, meu Deus. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos de todas as vezes que nós falamos que ia fazer tal coisa pelo Senhor e nós não cumprimos. Nós não havíamos cumprido com a nossa palavra. Infelizmente, nós não chegamos a cumprir com a nossa palavra. Mas nesse instante, meu Pai, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos e nós renovamos com o Senhor os nossos votos. Nós renovamos com o Senhor, sim, as promessas, os votos, inclusive o voto de te servir, inclusive o voto
a promessa de te servir até o fim. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? E tanto eu quanto essa pessoa, nenhum de nós, Senhor, nós queremos perder a nossa salvação. Pelo contrário, nós queremos perseverar até o fim. Por isso nós renovamos nesse instante o nosso voto para com o Senhor, o voto de te servir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós queremos te servir com inteireza de coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Nós não queremos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas nós queremos olhar somente para o Senhor através da pessoa do teu Filho Jesus. Então, meu Deus, que nesse instante o Senhor venha nos perdoar de todas as vezes que nós fomos, meu Deus, sim, tolos. Fomos tolos. Falamos que iria fazer algo pelo Senhor, para a glória do Senhor, mas nós, infelizmente, não havíamos cumprido. Nós não havíamos cumprido com as nossas palavras. Nós não cumprimos, mas nós estamos arrependidos, meu Pai. O Senhor diz que o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. A festa nos céus. Então que o Senhor venha se alegrar, meu Deus. É de coração, meu Deus. É de coração. De coração. Fala para Deus aí onde você está. Fala para Ele, Senhor, é de coração. De coração. A minha boca está falando, mas o meu coração também está, meu Deus, sim, sendo totalmente entregue ao Senhor. É de coração. É de todo o nosso coração. É com toda a nossa alma que nós confessamos ao Senhor que estamos arrependidos por não termos cumprido com o voto. Nós renovamos todos os votos, todas as promessas que um dia nós havíamos feito ao Senhor. Nós haveremos sim de cumprir. Nós haveremos sim de cumprir. Com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós vamos cumprir sim, meu Deus. Nós vamos cumprir. Que nós venhamos ser prontos a Te ouvir e tardio em falar. Coloca, Senhor, coloca um vigia, coloca, Senhor, um guarda na nossa boca, para que a gente não venha falar besteiras diante do Senhor, para que a gente não venha fazer votos de tolos, e que quando nós viemos fazer votos ao Senhor, que nós viemos pagá-los, para que assim o Senhor venha nos honrar, em nome de Jesus. Pois bem, eu quero nesse instante estender a minha mão na direção da tua vida. Meu Deus, que nesse instante o Senhor faça com que todo inimigo do Senhor na vida desta pessoa, todo trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de olho grande, de inveja, que todo inimigo do Senhor caia por terra agora na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Essa pessoa que andava deprimida, angustiada, depressão, sai agora da vida desta pessoa. Todo espírito mau que trabalha para destruir os casamentos, que trabalha para destruir os lares, que trabalha para fazer com que a pessoa fique na miséria, na escassez, que fique no opróbrio, ali sim no monturo. Em nome de Jesus, todo espírito mau, vem agora para a palma da minha mão agora. Espírito de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, olho grande, inveja, sim, espírito de loucura, espírito sim de demência, espírito, vem agora para a palma da minha mão, isso, vem para a palma da minha mão agora, todos os espíritos malignos, sejam agora todos esmagados pelo poder do Deus Todo-Poderoso, sejam esmagados agora, sejam queimados pelo poder do Deus vivo e sejam lançados nas trevas exteriores, sejam lançados no abismo em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos maus que estavam tentando destruir a vida desta pessoa, que esteja o teu Espírito que é maior do que todos os espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de luz, o Espírito de paz, o Espírito, sim, de amor, de felicidade, de prosperidade, o Espírito de libertação, o Espírito, sim, de saúde. Então receba agora nesse instante cura,
libertação, avivamento, prosperidade, restauração. Receba paz, receba alegria, receba vitória, receba milagre e receba, acima de tudo, receba a salvação. Em nome de Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória do Criador dos céus e da terra, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Ti, Senhor, muito e muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, vamos apresentar nesse instante o copo com água, meu Deus. Coloca sobre este elemento, coloca, meu Deus, saúde, coloca, meu Deus, sem vida, coloca paz, alegria. Como é isso, pastor? Na água? É, na água. Na água. Essa água, aleluia. Há um rio que sai debaixo do trono de Deus. Uma água pura e cristalina e ela está entrando aí neste teu copo ou nesta tua garrafa. Meu Deus, em o nome de Jesus, coloca a tua vida. Oh, alamassuri, canta lá, mas coloca a tua vida, Senhor. Que nós viemos desfrutar da vida que Jesus Cristo nos prometeu. Eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Então que haja vida, meu Deus, ao bebermos deste elemento dentro de nós, em nome de Jesus. Pois bem, bebamos com fé, vamos dar 3 goles, tá? 3 goles, em nome do Pai. Já sinta a vida de Deus entrar dentro de você, isso. Em nome do Filho. Tá sentindo? Já vai sentindo já você sendo curado, curada, liberto, liberta. E em nome do Espírito Santo. Agora diga assim, com muita fé. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Faz assim com a tua face. Deus está iluminando a tua face. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Deus está, nesse instante, fazendo com que a luz do rosto dele esteja sobre a sua face. E toda enfermidade no corpo físico, na alma, no espírito, em todo o seu ser, está sendo agora sim. Isso está sendo expelido, arrancado. Que todo vírus, que toda bactéria, que todo micróbio, sim, que toda doença nos ossos, na carne, nos órgãos vitais, que do alto da cabeça à planta dos pés haja plena, perfeita saúde, que na alma haja alegria, que haja paz, que haja descanso, que haja gozo, alamassure, canta, alamas, e que no espírito haja salvação. Agora respira bem fundo, faz assim, ó. Mais uma vez, respira bem fundo. Terceira e última vez, mais uma vez, respira bem fundo. Agora faz assim com o seu dedo indicador, assim, ó. Com a mão direita, faz assim pro alto isso. E diga assim: eu darei o meu testemunho para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Eu darei o meu testemunho para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, terceira e última vez. Eu darei o meu testemunho para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus. Tu darás o teu testemunho em nome de Jesus. Eu tenho recebido testemunhos, mas eu não tenho tido a oportunidade para poder gravar em vídeo áudio, né? Essa semana mesmo, agora que passou, eu tinha acabado de fazer uma oração, foi milagre o quê? Financeiro. Eu tinha acabado de orar pela amiga lá do Nordeste. Eu acho que ela estava até assistindo aqui a live. E ela falou assim: pastor, eu não tenho nada. Não tem nada? Então tá bom, vamos lá. Aí eu mandei o áudio pelo zap dela. E coisa de meia hora ou 1 hora, ela veio com a resposta: pastor, recebi aqui
mantimentos, recebi pelo menos umas duas cestas básicas, alguma coisa assim que ela falou. Em seguida ela falou assim, pastor, ainda tem aqui um dinheiro aqui para abençoar o teu ministério. Eu falei, glória a Deus. Tá vendo como é que Deus ele faz? A irmã não tinha nada. Não tinha nada. Ela estava que nem aquela viúva, né? Só tinha um pouquinho de farinha e de azeite. Mas Deus, no mesmo dia, Deus veio com resposta. Então creia, você que está me assistindo, creia, eu não tenho poder para fazer com que o teu milagre ou aquilo que você precisa venha a ser trago à existência. O poder não está em nós, o poder está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nós precisamos, né, depositar a nossa fé nele. A nossa parte é crer e a dele é fazer, né? Então, assim, tudo é dele para ele. Tudo nós devemos ao Senhor. Tudo nós devemos ao Senhor. O pastor, né, o irmão A, B ou C que te ajuda em oração, ele só apenas, né, tá fazendo a parte dele, né, que é interceder por você, que é unir a sua fé juntamente com a sua. Mas quem faz todo o trabalho, né, o trabalho difícil mesmo, quem faz é Deus, né, quem faz é o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele fala na sua palavra que ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Mas ele fala, aqueles que me serviu, o Pai o honrará. Então, poxa, quando eu ouço um testemunho de que Deus operou através desse ministério aqui, Deus está me honrando. Né? Deus está honrando a minha fé, honrando a fé daqueles que também, né, clamaram juntamente comigo. Então você que está assistindo, creia que de hoje para amanhã, ou ainda hoje, Deus vai te entregar aquilo que você clamou aqui juntamente comigo. Amém? Porque fé é assim, você crê e aquilo acontece. Pois bem, eu vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, sobre todos da tua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos nós que cremos declaramos com muita fé, amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, Deus é conosco. Por isto vamos em frente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da nossa vitória. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Um grande abraço a todos. E continue firmes com Deus, tudo de bom e felicidade. Só estende a sua mão para cá rapidamente. Meu Deus, abençoe a todos que estão com os seus nomes escritos aqui. Inclusive essa pessoa que está assistindo certamente tem o seu nome escrito aqui também. Peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor faça com que haja cura, libertação, avivamento, prosperidade, paz, alegria, que haja, meu Deus, sim, felicidade, que haja, meu Deus, prosperidade, que haja salvação em nome de Jesus. Todos sejam abençoados, tá bom? E depois eu vou pegar mais nomes do pessoal que deixou nos comentários aí, tá bom, gente? Mais uma vez, um grande abraço, um beijo no coração, fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Até às 11 da manhã, querendo Deus, tá? Deus abençoe, ó. Se fizeres um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. Paga teus votos a Deus, tá bom? Melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe. Bom descanso a todos.